Mais uma vez, boa noite a todos. Da última vez que eu vim para cá, ficou mais chique o negócio, botaram o microfone em mim aqui, ó. Bom demais. Muito bom poder rever alguns de vocês aqui. Estava com saudade já, né? Tem alguns que só querem saber agora do pastor Homero, né? A gente... Não, é que o pastor William abandonou nós. Fui eu. Aí a gente teve que apelar, né? Mas é muito bom poder revê-los e a gente junto aqui aprender um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. O tema que nós vamos estudar hoje, sobre as 7 trombetas, a gente poderia, se nós fôssemos ali abarcar toda a parte histórica e tudo que envolve, a gente poderia fazer um estudo para cada trombeta. E hoje nós vamos tentar abarcar todas as trombetas em um único estudo. Então a gente vai correr contra o tempo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, abarca aí um período de muitos anos, de milênios de história. Então eu tentei fazer de uma forma que ficasse bem prática, para a gente poder trabalhar alguns pontos, obviamente não todos, mas eu acredito que os principais. Vocês vão ver aqui que tem eu vi que vocês têm uma biblioteca muito rica aqui atrás do Espírito de Profecia. Então tem muitas coisas aqui que a gente pegou dos primeiros escritos, o grande conflito. Hoje, até quem não é da igreja tem o livro, tem bastante coisa, e 2 sugestões que eu dou para vocês. Ó. Esse livro aqui, do Marvin Maxwell, Uma Nova Era Segundo as Profecias de Apocalipse, ele tem de Daniel também. E esse aqui do Héctor Hernandes, Apocalipse, que todos deveriam saber. Os dois trabalham de formas diferentes, trazem informações bem interessantes, e a gente vai ver que o estudo aqui é nesses 2 livros, o comentário adventista da igreja, o comentário bíblico da Igreja Adventista, e Primeiros Escritos e o Grande Conflito principalmente. Muito bem, vamos então... Pastor, antes ainda... Eu até queria pedir desculpa de não ter perguntado para eles o tema que eles queriam, né? Eu tomei essa liberdade, porque é um tema que eu vi que muitas pessoas, eu vi muitas ideias assim, absurdas em relação a esse tema, tá? E eu pensei que era bom estudar, porque eu imagino que quase ninguém sabe quase nada sobre esse tema. Tá. Nós estamos muito outras profecias e não tanto esse aqui. Talvez pode ser até que não é tão importante para nós, mas eu acho que tudo é importante, né? E como aparecem muitas coisas aí na internet, coisa, né? E ideias absurdas, eu pensei que era importante estudar isso, porque inclusive eu também queria saber, porque é um assunto que nós adventistas quase não sabemos nada. Então assim, ó, se nós conseguirmos saber o básico, está muito bom. Tá. Muito bem. Vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam aqui as 7 trombetas. Muito bem. Vocês que já estudaram o livro de Daniel, vocês lembram que o livro de Daniel, ele é assim, ele traz uma mensagem, por exemplo, no capítulo 2, quando ele fala do sonho da estátua de Nabucodonosor e tal. Quando você chega no capítulo 7, ele está falando do mesmo assunto, porém agora com uma outra linguagem e com outras informações. Ele está falando dos mesmos reinos, é o mesmo período de tempo, então são mensagens que são paralelas. É a mesma mensagem com uma outra linguagem, mas em cada mensagem ele amplia o número de informações. Quando você chega, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, ele está falando a mesma mensagem do capítulo 2, do capítulo 7, mas é a primeira vez no capítulo 8 que aparece lá os nomes do Medo-Persa, da Grécia. Então, mesma coisa, mas de perspectivas diferentes e com informações adicionais. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, acontece da mesma forma. Então, o livro de Apocalipse, nós temos a seguinte sequência. Nós temos ali, bastante conhecido de todos nós, os capítulos 2 e 3, que falam das 7 cartas escritas às 7 igrejas. Depois, na sequência, você tem os 7 selos.
Depois dos 7 selos, aí sim nós temos as 7 trombetas. O que acontece? Tem pessoas que acreditam que as 7 trombetas não são paralelas com os 7 selos e com as 7 cartas. Eles acreditam, alguns, que as 7 trombetas, elas vêm depois dos 7 selos. Então hoje, um grupo, até mesmo dentro da Igreja Adventista, tem esse pensamento. Eu vou passar para vocês a visão bíblica, que é a visão da Igreja Adventista, mas eu quero mostrar para vocês por que essas pessoas acreditam dessa forma. Então, no texto aqui de Apocalipse 8, versos 1 e 2, ele diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O 7º selo sendo aberto, e aí João diz que depois que ele é aberto, tem aquele silêncio no céu, meia hora, e então parece que ele está dando uma sequência. E então vi os 7 anjos ali se preparando para tocar as 7 trombetas. Quando essas pessoas leem esse então, elas acreditam, terminam os 7 selos e começam as 7 trombetas. Ou seja, elas acreditam que as 7 trombetas são os mesmos 7 flagelos que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. Eu quero dar só um exemplo para vocês aqui, lá dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, você tem ali as 7 igrejas, cartas que foram escritas para as 7 igrejas. Essas igrejas, elas realmente existiram. Existiu a igreja de Éfeso, Esmirna, todas as 7 existiram. E Jesus mandou uma carta para cada uma delas, com as suas características, com as dificuldades que eles tinham, aquilo que precisava melhorar. Mas quando tu olha para essas 7 igrejas que existiram realmente, você percebe que cada uma delas conta um pedaço da história da igreja de Deus no decorrer do tempo. Por exemplo, estuda sobre Éfeso, a primeira igreja. Nossa, uma igreja pura, um evangelho puro. Representa a primeira igreja lá, a igreja apostólica. Tinham perdido o primeiro amor, mas Deus chama eles de volta para o primeiro amor. A última igreja, Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja... Não parece muito a nossa igreja hoje? Então, essas igrejas, elas existiram, mas elas contam a história do cristianismo. Desde a era apostólica, 34, lá depois de Cristo, até o dia da volta de Jesus. Então veja, capítulos 2 e 3 contam a história da Igreja de Deus, desde a era apostólica, ano mais ou menos 34, com a morte de Estevão, até a volta de Jesus. Depois que termina o capítulo 3, começa o capítulo 4, e ele começa da seguinte forma: depois destas coisas, quais coisas? O que antecedeu? As 7 cartas para as 7 igrejas. Ele fala: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Mas o capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele fala da entronização de Jesus, depois da sua morte, ressurreição, ascensão ao céu. E isso aconteceu próximo ali no ano 31 depois de Cristo. Então o capítulo 4 fala de coisas que aconteceram no ano 31 depois de Cristo. O capítulo 2 e 3 fala de coisas que aconteceram de 34 depois de Cristo até a volta de Jesus. Por que João fala depois destas coisas no capítulo 4, se o capítulo 4 cronologicamente vem antes do capítulo 2 e 3? Percebe que aqui ele não está usando, mesmo que ele fale depois dessas coisas, mas uma ordem cronológica? Então aqui nós temos 2 opções. Ou ele estaria falando de uma ordem cronológica, e aí a gente pode jogar tudo que a gente sabe do capítulo 2, 3 e 4 fora, ou ele está falando apenas da ordem das visões que ele teve. Primeiro eu tive esta visão, e depois desta eu tive esta outra visão.
e essa parece ser a mais correta, e a gente vai ver por quê. Então, lá no capítulo 8, quando ele vai dizer, abriu o 7º selo, e depois eu vi os anjos se colocando em pé, pronto para trocar, não significa uma ordem cronológica, mas a ordem da visão. Primeiro eu tive a visão dos 7 selos, e depois eu tive a visão dos 7 anjos com as 7 trombetas. Bem, no Antigo Testamento, as trombetas elas eram usadas em algumas, tinham algumas funções. Uma, a gente não vai ler todos os textos aqui, porque vai ter muito texto bíblico e a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas lá em Josué, fala, por exemplo, da função de anunciar uma guerra. Antes de começar uma guerra, de atacar ali, eles tocavam a trombeta. Era utilizado nas cerimônias, a gente vê lá em 1 de Crônicas. Comemorar uma vitória depois de uma guerra, a gente vê um exemplo lá em 1 Samuel 18, e outras atividades também. Então, era costumeiro o uso das trombetas. Era tão costumeiro que Israel tinha uma festa chamada Festa das Trombetas. Lá em Levítico 23 você vê sobre essa festa. E interessante, essa festa ela ocorria alguns dias antes da festa da expiação. Então você tinha a festa das trombetas que anunciavam o juízo, a expiação que viria, e alguns dias depois acontecia então a festa da expiação, que era um dia especial de intercessão. Grave isso aqui porque vai fazer falta para vocês daqui um pouquinho. Eu não costumo ficar com a mão no bolso, mas hoje vocês perceberam que está friozinho, né? Vocês estão esquentando a de vocês, eu vou esquentando a minha aqui também, tá? Então não reparem. A Igreja Adventista do 7º dia acredita que essas trombetas do Apocalipse são um último chamado de Deus para o ser humano. Uma forma que Deus tem de nos alertar. É igual o pai quando fala com o filho. Primeiro o pai, filho, não faça isso, mas quando a conversa não adianta, o pai precisa dar o próximo passo, ou deveria dar. Deus está fazendo desse jeitinho aqui, desde o Antigo Testamento, tentando chamar o seu povo de várias formas, sem sucesso, e aí ele vai usar essas trombetas então para quem sabe fazer o povo despertar. Eu quero chamar a tua atenção rapidamente aqui para o texto de Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21, que diz o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esse contexto aqui do capítulo 9, ele vai estar falando da 6ª trombeta. Lá na 6ª trombeta, Deus diz assim, olha, já teve 5 trombetas, tocando a 6ª trombeta agora, e o povo ainda não se arrependeu. Vocês acham que se não houvesse possibilidade de arrependimento, Deus falaria um negócio desse aqui? Imagina Deus chegando para outro, não te arrependeu? Sim, mas eu não tinha mais oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Quando acontecerem os 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas, que não são as 7 trombetas, isso vai acontecer quando a porta da graça já tiver se fechado. As 7 pragas, elas ocorrem depois, quando realmente não se pode voltar atrás. Mas esse texto aqui, lá na 6ª trombeta, mostra de que ainda há possibilidade de arrependimento. Ou seja, na 6ª trombeta, a porta da graça ainda não se fechou, porque ela não representa o 6º flagelo, ok? Vamos seguir aqui. Alguns paralelos, como nós temos várias sequências de 7 cartas, 7, preste bem atenção para você não se confundir. Nós vamos fazer um paralelo aqui entre as 7 trombetas e os 7 selos. Na sua Bíblia vem primeiro os 7 selos e depois as 7 trombetas. Por exemplo, quando a gente fala dos 7 selos e das 7 trombetas, a gente percebe que eles estão agrupados ou divididos em 4
e 3, tanto nos selos como nas trombetas. Por exemplo, selo 1, 2, 3, 4, você tem 4 cavaleiros. Então aqui nós temos um grupo de 4. Quando você fala do 5º, do 6º e do 7º selo, eles não falam mais de cavaleiro. É um outro grupo, eu coloquei aqui um grupo genérico, porque ele fala de um monte de coisas. Quando você vai para as trombetas, você tem ali a trombeta 1, 2, 3 e 4, que são genéricas, e a trombeta 5, 6 e 7 vão falar dos 3 ais. Lembram? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas então você tem grupo de 4 e grupo de 3, tanto no selo quanto nas trombetas. Esses paralelos, eles são importantes para que a gente perceba que selo e trombeta está tratando do mesmo período. Olha, por exemplo, a estrutura, a escrita, quando se refere aos selos e às trombetas. Lembram do 6º selo? Nós temos aqui o 6º selo, e entre o 6º e o 7º selo, a gente percebe 4 anjos segurando os 4 ventos. Quando tu fala das trombetas, entre a 6ª e a 7ª trombeta, você tem 4 anjos atados junto ao rio Eufrates. Será que isso é coincidência? Será que essa estrutura de escrita, ela está lá por acaso? Olha, abre a sua Bíblia aí. Eu quero que você visualize agora algo muito interessante. Vai, por exemplo, lá no capítulo 6 da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Qual é o título do capítulo 6? O cordeiro abre o selo. E depois, embaixo dele, o primeiro selo. A partir do verso 3, vai falar sobre o quê? Qual é o título? Segundo selo. Olha a sequência. A partir do verso 5. A partir do verso 7. A partir do verso 9. A partir do verso 12. E o que vem depois do 6º selo? O que na nossa cabeça, de forma automática, você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6? Deveria. Deveria, mas acontece isso. Volta ali para a sua Bíblia. Depois do 6º selo, ele tem um hiato ali. Olha o que ele diz ali, ó. Vai para o capítulo 7, os 144 mil selados de Israel. Depois que ele fala disso, no verso 9, visão dos glorificados. E aí, quando você chega no capítulo 8, você vai ter o 7º selo. Então, volta para cá, ó. Você tem ali uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem o 7, não. No meio aqui os 144 mil, a visão dos selados e glorificados, e aí você tem o 7º selo. Vamos ver as 7 trombetas? Olha aqui, por exemplo, ó, capítulo 8, verso 7. Qual é o título ali? Primeira trombeta. Verso 8. Segunda. Verso 10. O verso 12. Capítulo 9. Aí o capítulo 9, verso 13. O que deveria vir a seguir? A 7ª. Mas o que acontece? De novo, ele tem esse meio aqui. Então, você para a sequência das trombetas, fala sobre João e o livrinho, ordem para medir o santuário, as 2 testemunhas, e depois ele fala da 7ª trombeta. Isso aqui é a estrutura literária. Então a gente olha para a estrutura e você pode acreditar o seguinte: isso aqui é por acaso, ou Deus quer mostrar algo para nós aqui. Parece que ele está fazendo um paralelo. Por quê? Porque quando fala de trombeta, fala de selo, fala de carta, você está falando da mesma coisa, do mesmo período. Assim como foi no livro de Daniel. Capítulo 2, 7, 8, falam da mesma coisa. Cartas, trombetas e selos falam a mesma coisa. Então a gente não tem apenas a mensagem, mas também esses paralelos estruturais. A mesma coisa que acontece nos selos, acontece também nas trombetas. Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre as 7 trombetas e os 7 flagelos.
Paramos de falar dos selos e vamos falar das trombetas. Quando eu falo de flagelos, eu estou me referindo às últimas 7 pragas que Apocalipse 15 e 16 vão falar. Vamos tentar fazer uma comparação. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que elas falam da mesma coisa. Vamos ver se isso faz sentido. Muito bem. Quando a gente fala das 7 trombetas e dos 7 flagelos, a gente vai ver aqui e depois numa estrutura que eu fiz ali, que realmente tem muitos paralelos. Só que as diferenças que existem não permitem que a gente aceite de que estão falando da mesma coisa. Então, essa parte aqui, por exemplo, eu peguei do livrinho do Marvin Maxwell, esse azulzinho aqui que eu mostrei para vocês, e uma outra parte bem interessante que vai ter ali depois, vocês vão ver um paralelo que ele faz aqui. Muito bem, por que a gente acredita que 7 trombetas é uma coisa e 7 flagelos é outra? Quando a gente fala sobre a extensão das áreas afetadas, tanto a trombeta quanto os flagelos afetam algumas áreas. Mas quando a gente fala, por exemplo, da trombeta, é mencionado um número simbólico de a terça parte. Terça parte dos homens, fere a terça parte dos rios, fere a terça parte dos astros, tal. Quando a gente fala dos flagelos, não existe essa limitação. Vai ferir quanto quiser, porque os 7 últimos flagelos são a ira de Deus preparados sem mistura. Quando a gente fala, por exemplo, do tempo envolvido nas trombetas e nos flagelos, quando a gente fala das trombetas, parece um tempo muito maior. 5 meses, 42 meses, mas quando ele fala das 7 últimas pragas, ele fala de períodos como em um só dia, em uma só... Dá a impressão, lógico que tudo isso aqui é uma linguagem simbólica, mas dá a impressão de que é um tempo muito mais rápido um dia, uma hora, do que 42 meses. Terceiro aspecto, em relação ao santuário. Veja, a gente vai ver mais claro isso para frente. A cena introdutória às 7 trombetas, ela ocorre dentro do santuário. Algumas pessoas acreditam que porque o anjo toca o incensário, termina a intercessão. Lamento informar para vocês, mas o incensário ele não faz intercessão nenhuma. Pode sair, pode jogar quantos incensários, que se o nosso intercessor estiver dentro do santuário ainda existe intercessão. Agora, quando a gente fala dos 7 últimos flagelos, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela enche, uma fumaça enche o santuário e ninguém pode estar lá dentro. Então essa diferença é muito grande. 7 trombetas, ainda existe intercessão. 7 flagelos, não existe mais intercessão. E essa última parte é a minha preferida. A localização no quiasma. A pergunta agora é, o que é um quiasma? Vou mostrar para vocês na prática. Ele desconfigurou um pouco aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Isaías capítulo 6, verso 10 diz o seguinte: torna insensível o coração deste povo. E aí eu coloquei aqui, letra A, torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos. Está falando agora de outra coisa. Letra B, endurece-lhe os ouvidos. E fecha os olhos. E coloquei aqui então, letra C, fecha os olhos. No quiasmo, essas ideias se repetem, geralmente de forma... como um espelho. Então nós falamos, torna insensível o coração, endurece os ouvidos, fecha os olhos. E agora ele vai falar da mesma coisa, mas na ordem contrária. A última coisa que ele falou aqui, C, fecha-lhe os olhos, aí ele vai repetir assim, para que não venha ele a ver com os olhos. Então, o C1 é o espelho do C, para que não venha a ver com os olhos. Depois dizer, a ouvir com os ouvidos, é a letra B, endurece-lhe os ouvidos. A entender com o coração, foi a primeira coisa que a gente escreveu, torne insensível o coração. Então, coração, ouvido, olho, ouvido, coração. Entenderam? Isso é um quiasma. E o quiasma, a ideia principal, ou ela vai estar na ponta, ou ela vai estar no centro.
Quando o autor usa essa técnica, ele quer chamar a tua atenção ou para as extremidades ou para aquilo que está no centro. E se eu disser para vocês que o livro de Apocalipse é um grande quiasma? Vamos ver isso? Olha que coisa interessante. Isso aqui não é trabalho meu, tá? A gente precisa dar sempre para os autores os devidos créditos. Isso aqui é do Marvin Maxwell. Eu vou chegar aqui perto, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Lembra do quiasmo? O quiasmo é o espelho. Então, se isso aqui é um espelho, isso vai refletir isso. Isso vai refletir isso. Terceiro com o terceiro e esses dois do meio aqui. Vocês conseguem enxergar bem quando eu coloco aqui a pontinha vermelha? Dá para ver? Então vamos lá. Vamos fazer ver se esses dois aqui, se esse e esse combinam. Nas 7 igrejas nós temos Cristo aconselha a sua igreja que se encontra em guerra e está espalhada em várias cidades. Cristo recompensa a sua igreja que agora desfruta a paz e se encontra reunida em uma só cidade. Paralelos. Espalhado em várias cidades, reunidos agora em uma só cidade. Cristo caminha entre os candeeiros ou entre as lâmpadas. Aqui Cristo é a lâmpada. A árvore da vida, uma porta aberta, uma porta que jamais se fecha. Cristo assenta-se no trono do Pai. Trono de Deus e o trono do Cordeiro. Nova Jerusalém desce do céu. Nova Jerusalém desce do céu. Venho sem demora, venho sem demora. Tem paralelo aqui ou não? Gente, extraordinário, extraordinário. Olha esse outro aqui, ó. Agora vamos pegar esse e o segundo ali. Cristo protege o seu povo afligido. Cristo entroniza o seu povo ressuscitado. Os céus abertos, céu aberto. Aqui o cavaleiro branco seguido de outros 3 cavaleiros de outras cores. Aqui no Milênios você tem um cavaleiro branco e outros cavaleiros com cavalos brancos também. Aqui nós temos a alma dos mártires sob o altar clamam por justiça. Aqui os mártires estão ressuscitados e entronizados, se tornam juízes. Roupa branca, reis, generais e outros clamam pedindo a morte, aqui eles são mortos. Vários paralelos. E se nós pegássemos todos esses aqui, todos eles têm paralelos. O que interessa para nós aqui, as 7 trombetas com os paralelos das 7 últimas pragas. Olha que interessante. 7ª trombeta. Juízo severo que advertem o mundo. Juízos extremamente severos que punem o mundo. Terra, mar, rio e fonte de água, sol, lua, estrela, aqui aparece o sol. Escuridão, abismo e gafanhoto, escuridão sobre o trono da besta, rio Eufrates, altas vozes, o reino é de Cristo, altas vozes está feito. Muitos paralelos, só que apesar de terem esses paralelos, não significam que são a mesma coisa. Assim como as 7 cartas não é a mesma coisa que a Nova Jerusalém. Assim como os 7 selos não é a mesma coisa que o milênio. Então as 7 trombetas não são as 7 últimas pragas. Por quê? Eu disse que dentro do quiasma existia uma diferença. Bem, até aqui nós temos a porção histórica. O grande conflito em andamento. Coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo ainda. A partir daqui nós temos a porção escatológica. E a maior parte delas ainda vai acontecer. Quando a gente olha para as 7 trombetas, a gente percebe que elas já começaram. A gente já está vivendo no período das 7 trombetas. E quando a gente fala das 7 últimas pragas, elas estão na outra porção. Na porção escatológica daquilo que ainda vai acontecer. Ok? Então essa estrutura nos mostra primeiro esse quiasmo extraordinário do livro de Apocalipse, mas que... Você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero comentar. É interessante o Pila, porque você pode cobrar como se fosse uma original e uma cópia. Uma cópia não vai ser idêntica ao original, vai ser uma coisa diferente, como se disse, vai ser uma coisa paralela. Isso é muito interessante. Muito interessante. É um espelho. É um espelho. Então o quiasma é exatamente isso. O quiasma, ele é esse espelho. Só que não significa que é a mesma coisa. Você tem um paralelo. Por isso
que nós não tratamos as 7 últimas pragas ou últimos flagelos sendo a mesma coisa que as 7 últimas trombetas. Elas são coisas diferentes. Muito bem, terminou nossa introdução e nós poderemos agora começar no texto bíblico. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1, quando ele diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Um dia desses, eu vi um amigo dizendo assim, essa meia hora, ela não quer dizer a volta de Jesus, porque em Apocalipse 10, 6, o anjo diz assim, não haverá mais tempo, não haverá mais demora. A tradução melhor ali é tempo, não haverá mais tempo, cronologia. E então a gente não poderia fazer uma profecia de tempo, mas uma cronologia, você depende de uma data. Por exemplo, quando a gente fala dos 2.300 anos, a gente tem que entender quando que ele começa para saber quando que ele termina para poder encontrar essa profecia na história. Isso aqui independe. Independe. Jesus pode voltar o dia que ele quiser e esse período de tempo vai continuar o mesmo. Então, algumas pessoas acreditam que esse silêncio no céu, ele acontece por quê? Porque, em teoria ou em prática, depende do que você acredita, todos os seres celestiais participam da volta de Jesus. E aí o céu não teria ninguém para fazer barulho lá e estaria em silêncio. Outros acreditam que esse silêncio, ele se dá por quê? Lembram? As trombetas, na visão de João, elas vão começar a tocar depois que o último selo é aberto. Que selo é esse? Vocês lembram lá no capítulo 4 e 5 que Deus apresenta ali na visão de João um livro que estava completamente selado com 7 selos. Lembram disso? Vai se abrindo o selo, o 7º selo é o último selo. Se é o último selo, a cena que se vê aqui é de um livro que está completamente aberto. E alguns advogam que, quando olham para o que está escrito, isso causa espanto a ponto de ficarem em silêncio. E a gente vai tentar ver aqui qual delas que faz mais sentido. Ok? Acho que eu pulei só um. Olha só, quando o Cordeiro, o texto nosso base está aqui, tá? Sempre acontece uma coisa na abertura dos selos. Abre o primeiro selo, um cavalo branco, um cavaleiro com arco, recebe uma coroa, saiu vencendo e para vencer. O selo 2, um cavalo vermelho, recebe uma espada e deveria tirar a paz dos homens. O selo 3, aparece um cavalo preto, tinha na mão ali uma balança. O 4, cavalo amarelo, morte, iria matar. O 5, o sangue dos mártires clamam por justiça. O 6, acontece terremoto, o sol escurece, a lua de sangue. O 7, ocorre só o silêncio e nada mais. Por quê? Percebe que no 7 não acontece nada? Todos os outros acontece alguma coisa, mas no 7 a única coisa que tem silêncio. Alguém abra para nós Mateus capítulo, desse lado aqui, Mateus capítulo 25, verso 31, e desse aqui Lucas capítulo 9, verso 26. Mateus, o que encontrar, Mateus primeiro, Mateus 25, 31, já pode ler para a gente ganhar tempo, e depois Lucas 9, 26. O que diz lá? 31, 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentirá no trono. Quantos anjos com ele? Todos. Gravou essa parte aí? Vier na sua glória, todos os anjos com ele. O que diz lá em Lucas 9, verso 26? Quem que vai ler para nós? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui, além dos anjos, ele já acrescenta também o Pai. Isso explicaria, faz sentido dizer que isso explicaria o silêncio no céu. Se não tem ninguém, de fato, se não tem nada para acontecer e não tem ninguém no céu, provavelmente não tem ninguém lá. Mas vamos seguir aqui.
E quando ele diz cerca de meia hora, como que a gente resolve isso? Olha primeiro eu fiz isso aqui para vocês rapidinho, ó. Um dia profético é igual a um ano literal, certo? E depois, o que eu fiz? Um ano literal, 360 dias, que tinha um calendário daquela época, vezes 24 horas por dia, tu vai ter esse tanto de horas, 8.640 horas. E aí eu fui dividindo aqui, ó. Divido aqui também. Até que eu cheguei em meia hora. Meia hora profética igual a 180 horas literais. Quando eu divido 180 por 24 horas, vai dar cerca de 7 dias e meio literais. Não é exato porque o próprio texto fala cerca de meia hora profética é aproximadamente 7 dias literais. Olha o que diz esse texto aqui do Espírito de Profecia. Todos nós entramos na nuvem e estivemos quanto tempo? 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra as colocou sobre a nossa cabeça. Deus deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Uma vez perguntaram, mas como que diz que o povo vai guardar o sábado, principalmente no tempo no fim e tal, e a pessoa que nunca guardou um sábado, aquela vai ter oportunidade, antes de entrar na eternidade, guardar um sábado para entrar no céu. Mas você percebe que faz sentido a ideia de que no céu não tem ninguém durante esse tempo. Jesus vem nos voltar e nós estaremos subindo até chegarmos lá no céu. Muito bem. Quando chegamos no verso 2, ele diz, então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram-lhe dadas 7 trombetas. Termina a visão dos selos e vamos iniciar agora o toque das trombetas. Antes de se iniciar o toque, nos versos 3 a 5, a gente vai ter aquela cena introdutória que eu falei para vocês. Olha o que ele diz aqui. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Grava essa parte aqui. O anjo, ele joga, não tocou nenhuma trombeta ainda. Isso aqui é antes de tocar a primeira trombeta. A cena é, o anjo está lá e parece que ele está intercedendo por nós. Pega o incenso, joga fogo no incenso, pega o incensário, joga para a terra. Muitos interpretam, jogou o incensário para a terra, acabou a intercessão. Mas tem alguém no santuário ainda? Então a intercessão não pode ter terminado. Por que ele muda de repente? Estou intercedendo e joga o que para a terra mesmo? Fogo. Grava isso porque vocês vão ver que esse é exatamente o toque da primeira trombeta. Você vai ver que o toque da primeira trombeta é fogo que desce do céu para queimar os homens. Então, ele joga, grava isso aqui também. Acontecem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Muito bem. Falamos um pouquinho aqui da cena introdutória do santuário, né? Vamos seguir. A primeira trombeta, então. Cena introdutória, fogo descendo do céu. Olha o que diz a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados para onde? Para a terra. Parece que é uma sequência daquela cena introdutória. O anjo joga fogo na terra, cai fogo na terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. A gente sabe então que cada trombeta refere-se a um juízo de Deus. Mas esse juízo aqui, quando ele acontece e sobre quem ele acontece? Olha o que diz aqui o texto de Ezequiel 9, eu peguei só um, a Bíblia tem outros textos que trazem a mesma ideia, de que quando Deus ele vai julgar, ele começa por onde? Pelos de fora ou pelos de dentro? Pelos da casa. Quando ele vai para Apocalipse 11, comece dentro do santuário. Então, começai pelo meu santuário, lá em Ezequiel
capítulo 9, verso 6. Se quando Deus vai executar juízos, ele começa pelo santuário, se o toque da trombeta representa um juízo, uma advertência de Deus, ele precisa começar isso pela casa também, pelos de casa. Vamos ver se isso faz sentido. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, 34 a 36. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia juízo, sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Veja que isso é uma mensagem que se aplica àquela época. Nós não estivemos envolvidos na morte de Zacarias. Então, para aquela época, Jesus está dizendo isso. Vocês fizeram isso e agora sobre vocês vai recair esse sangue. E ele segue dizendo aqui: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ele fala de um juízo que iria recair e ele fala sobre quem iria recair. Sobre a geração que vivia ali próximo, contemporâneo ou próximo dos dias de Jesus Cristo. Nós estamos tentando entender o toque da primeira trombeta. Aqui Jesus fala de um juízo que cairia sobre o povo daquela época. Sigamos aqui. Olha o que o profeta Isaías fala lá em Isaías capítulo 29. Vocês lembram o que acontece no toque da primeira trombeta? O que cai do céu? Deus começa o juízo dele por onde? Pelos de casa. Ai da lareira de Deus, lareira com maiúsculo ali, ó. Cidade lareira. Qual é a cidade de Deus? Jerusalém. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que se completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante, do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Eu falei que ia fazer falta para vocês. Vem o castigo com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chama devoradora. Lembram da cena introdutória, antes de tocar as 7 trombetas? O anjo está no santuário, ele pega o incensário, ele joga, e quando ele joga, a linguagem do que acontece é a mesma linguagem daquilo que o profeta Isaías fala. Qual é a informação que o profeta Isaías traz a mais para nós? Aonde isso vai acontecer? Na cidade de Deus. Cidade esta que aqui ele chama de lareira. Sabe por quê? Pegaria fogo. Qual era o toque da primeira trombeta? Fogo que desce do céu. Está fazendo sentido para vocês ou estou falando muito rápido? Estão conseguindo encaixar as ideias? Tá. A primeira trombeta, então, é um juízo com fogo. Jerusalém seria queimada. Isaías menciona ela como cidade lareira, né? Jesus afirma sobre um juízo que cairia naquela geração. Ou seja, a gente tem tudo para acreditar que a primeira trombeta, ela recai sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. Vai começar o juízo, começo por casa. E tudo isso aqui foi descrito desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus vem avisando: vão queimar, vão se tornar uma cidade lareira. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente incendiada.
Vocês conhecem a história, a gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas você lembra como Roma queimou completamente Jerusalém, cumpriu fielmente a profecia da primeira trombeta e também aquilo que Jesus tinha dito em Mateus 23:38. Eis que a vossa casa ficará deserta. Primeira trombeta, juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre o seu próprio povo que não quis ouvi-lo. Muito bem, vamos então para a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como grande montanha ardendo em chamas, imagina uma montanha grande pegando fogo, tá? Foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha viva, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Teria muitos pormenores para a gente ver, como eu disse, mas a gente vai direto para a parte mais importante. Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 51. Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, o quê? Mas está falando de quem mesmo? Olha lá, ó. Pagarei antes a quem? Babilônia. E depois ele chama a Babilônia de quê? Grave isso aí. Monte. Destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte, o quê? Olha aqui, ó. A segunda trombeta, a gente vê aqui uma montanha ardendo em chamas. Quando ele fala de Babilônia, lá no Antigo Testamento, ele faz essa mesma comparação. Babilônia é uma montanha em chamas. Só que nessa época, Babilônia não era mais um império. O que a gente faz? O próprio livro do Apocalipse, mesmo que Babilônia não existisse mais como império, continua usando Babilônia como símbolo daquilo que é ruim. O império no tempo de Jesus, de João, era o Império Romano. Mas quando João escreve Apocalipse 18, ele está falando da Babilônia quando ele diz, sai dela, povo. Mas Babilônia representava o quê? Vamos pegar Pedro, olha o que Pedro diz aqui, ó. Aquela que, isso aqui ele escreve quando ele estava em Roma. Ele estava em Roma e ele escreveu isso aqui. Aquela que se encontra em Babilônia, mas estava em Babilônia? Roma se torna Babilônia. Babilônia não existe mais, mas Babilônia se tornou um símbolo daquilo que não prestava. Mas aquilo que não prestava nos dias de Jesus era o Império Romano. Então, quando ele fala, em outras palavras, quando ele fala desse monte em chamas, está falando de Babilônia. Mas a Babilônia, nos dias de João, nos dias de Jesus Cristo, era o Império Romano. Quando ele fala do mar, tocou a trombeta, uma grande montanha foi atirada para o mar. O próprio livro de Apocalipse diz que mar se refere a povos. Então aqui ele está falando das pessoas. Esse juízo da segunda trombeta, então, é montanha que arde em chamas, montanha igual a Babilônia, Babilônia igual a Roma. Ou seja, o primeiro juízo de Deus foi sobre o próprio povo dele. E o segundo juízo de Deus recai sobre Roma. Agora, um detalhe, Roma na sua parte ocidental. Vamos tentar usar o quadro aqui, ó. Imagine que isso aqui é um mapa. Nós temos aqui o Ocidente e nós temos aqui o Oriente. Num primeiro momento, a capital de Roma ficava no Ocidente. Depois, quando Constantino ele assume como imperador, ele desloca a capital do Ocidente e vai para o Oriente. E aí ele funda o lugar que a gente conhece como Constantinopla. O nome dele é Constantino e essa nova capital Constantinopla. Quando o imperador sai do Ocidente e vai para o Oriente, o Ocidente fica sem um representante militar. Tinha ainda um representante da igreja, o Papa, mas nessa época ele não tinha autoridade. Quando as tribos bárbaras, vocês lembram das 10 tribos bárbaras que começam a invadir Roma, representando os 10 dedinhos da estátua, os 10 chifres da besta, lembram tudo isso?
Quando eles começam a atacar Roma, eles não vão em todo o império, eles começam na parte mais fraca, aonde não tinha mais a capital. Eles começam aqui nessa parte mais fraca, enquanto isso a capital continuava intacta. E essa nova capital, depois que esse lado aqui sucumbiu, tornou-se o Império Bizantino. Já ouviram esse nome? Nas aulas de história lá, Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? É o lado oriental, é o Império Romano Oriental. Certo? Então, o segundo juízo de Deus, a segunda trombeta, cai exatamente aqui, sobre Roma Ocidental, a ponto de que em algum momento esse poder deixou de existir lá naquele lugar. Muito bem, vamos seguir para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos tentar primeiro entender o que ou quem é essa estrela. Olha o que diz Jó, o livro de Jó, capítulo 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Bem, aqui o contexto ali nos leva a crer de que Jó, nesse contexto, Deus está falando sobre seres celestiais. Quando ele fala as estrelas da alva estavam alegres, não é que a estrelinha lá estava com um sorriso, isso aqui são seres, ok? Olha o que diz, por exemplo, o próprio livro de Apocalipse. A sua cauda, falando do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Aqui ele não está dizendo que Satanás, o dragão é Satanás, ele não está dizendo que Satanás pegou um monte de estrelinha e trouxe para cá. Está falando de anjos. Então, várias vezes a Bíblia se refere aos anjos como estrelas. Na terceira trombeta a gente vê uma estrela caindo ou descendo do céu. Resumindo até agora, cai essa estrela que é um anjo, mas chama esse anjo de absinto. Maxwell ele vai dizer que absinto é uma planta amarga e ela produz um suco venenoso. E a gente tem um ser que desceu do céu, a Bíblia diz, cheio de amargura, cheio de cólera. Olha o que diz aqui em Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como parece muito aquela estrela lá em chamas. Então a gente pode dizer que essa estrela que cai do céu é Satanás. E é interessante que ele cai do céu na água e a água se torna o quê? Amarga. Por que será que João usa essa linguagem? Olha quando a Bíblia vai falar sobre Jesus, sobre Deus, olha como ele se refere. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Isso aqui é algo bom ou ruim? Bom. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é fonte de água viva. Só que agora, em contrapartida, a gente vê uma água amarga. Então isso vai contra Jesus, é o oposto de Jesus. Olha esses versos, Deuteronômio 29. Vistes as suas abominações e os seus... Vocês vão ver que esse contexto aqui é um contexto ruim.
idolatria e outras coisas, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e contra Deus. Deus, água boa, água pura, água viva, aquilo que é contra Deus é amargo, é venenoso, não presta. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e agora ele vai fazer a diferença. Ele é o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Deus, água boa. O inimigo de Deus é o contrário disso. Aquilo que não vem de Deus produz então essa água ruim. Quando a gente fala desse anjo, dessa estrela que cai do céu, a gente começa a perceber, e eu chamo a tua atenção aqui, que essa aqui é a 3ª trombeta. Quando você vai, por exemplo, para as cartas, quando você chega na 3ª carta para a igreja de Pérgamo, é quando a doutrina ela começa a ser distorcida. É exatamente o que está acontecendo aqui. Aquilo que era puro, bom e agradável começa a se tornar agora amargo. Satanás ele vem com os enganos dele, distorce o evangelho, e aqui muitas pessoas começaram a sofrer. Nós temos 2 momentos aqui. Um momento onde cristão persegue herege, e depois cristão persegue cristão, por causa de um evangelho corrompido e distorcido. Então veja, 3ª trombeta, apesar de que o resultado final, algumas pessoas morrem, ela soa mais como uma advertência. 1ª e 2ª são bem diretas, Jerusalém e Roma Ocidental. Aqui ele não é tão direto assim. Ele está mais alertando, e você vai ver que na 4ª acontece a mesma coisa. 4ª trombeta, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecesse, e na sua 3ª parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Parece que daqui para frente a coisa vai ficar mais feia. Tocou 4 e aí a águia passa e coitadinho dos que estão na terra. Tem 3 ais aí que vão ser bem fortes. Na 4ª trombeta, os astros eles são obscurecidos. 4ª trombeta, o sol, os astros perdem ali o seu brilho. Isso aqui é uma linguagem bem tranquila da gente entender. Olha o que diz aqui em Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o quê? Como o sol. Justamente aquilo que estava sendo apagado. Veja, 3ª trombeta, o evangelho começa a ser distorcido, e na 4ª trombeta o sol já não está mais iluminando. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, falando de Jesus Cristo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja quantas vezes a Bíblia trata Jesus como a luz do mundo, como o sol. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha Malaquias: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é esse sol. Jesus é esse que ilumina. E na 4ª trombeta, a gente vê um período aqui então de trevas espirituais. 3ª, a coisa começa a distorcer. Aqui é quando eles aceitam. Antes você tinha um evangelho que estava sendo distorcido, alguns permaneciam firmes, foram perseguidos, mas aqui as concessões começaram a... Bom, então eu faço isso, tu para de me perseguir, eu faço isso, eu não vou morrer, eu faço isso. Trevas espirituais.
as duas primeiras trombetas, perceberam que elas formam um par? Primeira trombeta, a Roma destrói Jerusalém. Deus usa Roma para colocar o juízo sobre Jerusalém. Na segunda trombeta, as tribos bárbaras é que destroem Roma. Quando tu vai para a terceira e quarta trombeta, a terceira, o erro polui a igreja de Cristo na terra. E a quarta trombeta, o erro obscurece aquilo que Cristo está fazendo lá no céu. Aqui é aquele período onde o ser humano começa a se colocar no lugar de Deus. Veja como a coisa ela vai aumentando. Eu começo distorcendo algumas verdades. Agora eu chego num ponto que eu me coloco no lugar do próprio Deus. Agora eu posso perdoar pecados, agora eu posso vender indulgências, agora eu posso... Esse período é representado pelo toque, então, da quarta trombeta, e a gente conhece até hoje isso dentro e fora da igreja. A gente conhece esse período por idade escura. O evangelho de Deus completamente corrompido. O trabalho que Jesus Cristo exercia no santuário celestial, o Tamide, completamente destruído. Estavam vivendo uma coisa completamente diferente. Agora um ser humano estava se colocando como intercessor entre os homens e Deus. Isso representa a quarta trombeta. Agora, viram que as primeiras trombetas foram bem fáceis, né? Nós vamos entrar aqui em algumas que dependem muito de fatores históricos. Eu peguei só os mais importantes. Só os mais importantes para o nosso estudo não se delongar. Terceira e quarta trombeta, você percebeu que ela, apesar de trazer consequências, não era direta sobre alguém. Primeira e segunda era direto. Jerusalém, Roma Ocidental. Você pega a terceira, começa ali a água que era pura, o evangelho que era puro, começa a distorcer. Na quarta trombeta, agora o sol já está obscurecido. Trevas espirituais. Começou aqui e desencadeou e a coisa, escuridão total. A quinta e a sexta trombeta, elas formam um outro par. De castigos agora mais severos. Por quê? Porque não deram ouvidos para a terceira e quarta trombeta. Terceira e quarta trombeta não foi direto, foi, vocês tornaram a minha água amarga, o evangelho não está mais puro. Quarta, vocês continuam, a ponto de que a luz agora virou treva. Aí vem a quinta trombeta. Bom, no verso 1, quando o anjo, a cena, aqui eu não coloquei o versículo, tá? Eu expliquei a cena. Quando o anjo, ele toca a trombeta dele, nós temos mais uma vez uma estrela que cai. Na terceira trombeta, a gente já viu que essa estrela é Satanás. Aqui a gente vai ver também os agentes de Satanás. Por quê? Essa estrela, ela recebe o que ele chama de a chave do abismo. Se essa estrela está recebendo algo de alguém, é porque tem alguém acima dele. Então a gente vê aqui não somente Satanás, mas também os agentes humanos dele. Depois a gente vê, só uma explicação rápida aqui, o abismo pode representar um poço, pode representar um oceano. É um lugar assim de difícil acesso, um lugar que não é agradável. Quando a gente vai para o verso 2, aparece aquele agente de Satanás que recebe a chave do abismo e ele abre então o abismo com essa chave. Quando ele faz isso, sai fumaça e mais uma vez o sol escurece. A gente já viu que o escurecimento do sol representa apagar aquilo que é Jesus Cristo. O evangelho distorcido é trevas espirituais. Aqui novamente ele tenta obscurecer Cristo. Já tinha feito isso com um outro poder. A Bíblia está repetindo aqui? Não, eles falam novamente porque aqui representa um outro poder e não mais Roma.
Roma estava passando, o Ocidente já estava terminado, ainda tinha o Oriente, e a gente vai ver que essas duas trombetas agora, elas vão estar focadas em destruir aquilo que sobra, aquilo que havia sobrado de Roma. Bem, no verso 3, depois que ele abriu ali o abismo, saiu fumaça, escureceu o sol, saiu um monte de gafanhoto. Gafanhoto que é tão poderoso que chega a ser comparado com um escorpião. O gafanhoto, naturalmente, ele não ataca pessoas. Mas já tiveram a oportunidade de ver uma plantação depois que passou gafanhoto? Ele elimina tudo. Mas nesse caso aqui, foi dito para os gafanhotos: não ataque nem erva, não ataca árvore, não ataca planta nenhuma. Só tinham autoridade para atacar um grupo de pessoas: os ímpios, aqueles que não eram de Deus. Eu estou resumindo e parafraseando os versos para vocês, mas leiam depois na casa de vocês, tá? Então, não atacam nada de vegetação, apenas pessoas ímpias. E no verso 4, ele reafirma: sem vegetação, apenas pessoas que não têm o selo de Deus. O verso 5, o que aparece? Os gafanhotos eles não matariam, eles apenas fariam sofrer os ímpios. Os gafanhotos eram parecidos com cavalo, mas tinham o rosto de homem, e tinham cabelos compridos. Lá naquela região, a maior parte dos homens tinha o cabelo um pouco comprido. Para ele estar mencionando aqui, provavelmente João estava vendo um cabelo um pouco mais comprido do que o normal. E a gente vai ver que isso se caracteriza num povo em especial. Bem, todas essas características aqui, elas apontam para Maomé. Hoje existe uma religião chamada islamismo. Você já ouviu falar nisso? O islamismo. Maomé, ele acreditava que havia recebido visões de Deus, o mesmo Deus de Abraão, mas que ele chama de Alá. E agora, com essas visões, ele escreve aquilo que a gente chama de a Bíblia do islamismo, que a gente conhece como Corão. Já ouviram falar nisso? Então, para o islamismo, o principal livro deles é o Corão. Esse Maomé vivia na cidade de Meca, lá na Arábia Saudita. Até hoje, esses dias eu estava olhando no mapa ali para ver como é que estava. Até hoje, aquilo ali é um deserto. E poderia muito bem representar aqui, ó, o poço do abismo, aquele lugar de difícil acesso que havia visto na visão João. Recebeu visões, faz o livro ali, o Corão. Esse Corão agora, mais uma vez, ele toma o lugar de Deus e escurece o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Agora não é mais a palavra de Deus, não é mais a Bíblia, mas é o Corão. Qual é o problema do Corão? Tem muitas coisas ali que contradizem a Bíblia. É do Corão, por exemplo, que vem a ideia de guerras, onde eles matavam pessoas, mas guerras que para eles eram santas. Guerras que para eles eram santas. Então, coisas boas e coisas ruins do islamismo, a gente vai ver algumas delas aqui. Então, o islamismo, quando eles... Veja, até ali, ou você era pagão, ou você era cristão. Independente se cristão distorcido ou não, existia só essas duas religiões, esses dois grupos, cristão ou pagão. Agora surgiu um terceiro, e esse terceiro aqui, ele se desenvolveu de uma maneira assim muito rápida, bem parecido com gafanhotos quando eles passam em uma plantação. Então, eles avançaram, conquistaram. Eu estive vendo um mapa, não esqueci de colocar aqui, mas das conquistas do islamismo, e foi uma coisa assim, ó, muito rápida. E sabe o que me chocou? Se não fosse Deus usar um homem, provavelmente hoje eu e você seríamos do Islã. Eles vinham conquistando e o povo ia se tornando muçulmano. Muçulmano é quem pratica a religião do islamismo. Então,
Então eles começam ali, Egito, toda a região da Arábia Saudita, eles vão vindo aqui para o norte da França, eles sobem, norte da África, eles sobem aqui para a França, e um pouquinho mais acima, um generalzinho... Acabou meu tempo? Ah não, eu achei que era fundo musical para eu terminar. Subindo um pouquinho mais ali, um general cristão consegue parar ele, e aí, por essa parada, se a gente depois estudar por onde que vai passando a crença adventista do sétimo dia até chegar no Brasil, não fosse esse homem, hoje nós seríamos muçulmanos. Olha como Deus é misericordioso com a gente, né? Então, saíram conquistando tudo, representa muito bem o que os gafanhotos fizeram. E agora duas características bem interessantes em relação ao exército, o exército deles. Eles tinham uma grande cavalaria. Muitos tinham camelos, mas cavalo eles tinham bastante. E lembra que o gafanhotinho tinha cara de... se parecia, tinha a fisionomia de um cavalo, mas a cara era de homem. E outra, os homens muçulmanos, eles tinham o cabelo mais comprido do que o normal. Coincidência, será? Chegamos aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção estudando a história do islamismo, claro que nessas conquistas muitos cristãos acabaram morrendo, mas não por causa da fé deles. O cristão ele poderia continuar na prática da fé que ele tinha. Inclusive, achei ali assim, um grupo de pessoas que eram guardadores do sábado, foi permitido para eles continuar guardando o sábado. Lembra que os gafanhotos iriam atacar? Iriam atacar o povo de Deus? Não. E eles puderam continuar exercendo a fé dele. Mas os ímpios, muita gente morreu nesses ataques aí. Veja como a profecia ela é perfeita. Em suma, a quinta trombeta então trata da atuação dos muçulmanos. A gente fala muçulmano, são os mesmos, quem pratica a religião do islamismo. Fizeram sofrer os ímpios e castigaram ferozmente eles. Bem, lembrando que até aqui a Roma ocidental já tinha passado. Esses camaradas aqui estavam tentando conquistar o Império Bizantino ou Roma Oriental, mas os muçulmanos não conseguiram. E tem uma razão para isso, a gente vai ver isso na sexta trombeta. Mas não que eles não tivessem tentado. Eles tinham tentado terminar com Roma. Quando a gente chega na sexta, a cena que nós temos, o anjo ele vai tocar ali a trombeta, e aí aparece uma voz dizendo assim: solta os 4 anjos que estão atados juntos ao rio Eufrates. O rio Eufrates, ele ficava muito próximo daquilo que era a capital Constantinopla, capital do Império Bizantino. Então, foram soltos eles, e aí uma expressão bem interessante que aparece lá. Foram soltos para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a terça parte dos homens. Veja que aqui o negócio é direto. Terceira e quarta, uma advertência. Quinta e sexta, vai vir castigo. E aqui vai matar bastante gente, é o segundo ai, né? Lembra que a gente viu na quinta trombeta ali o aparecimento dos muçulmanos, né? Tiveram grandes conquistas, mas não conseguiram conquistar o Império Bizantino. Na sexta trombeta surge um outro poder. De forma resumida, aparecem aqui os turcos. E esses camaradas aqui, eles invadiram o Irã e acabaram se tornando muçulmanos. Aderiram à religião islâmica.
o principal objetivo dos turcos, um só: conquistar o Império Bizantino. Esse grupo foi dividido em 4 principais grupos. Um autor mencionou o nome deles aqui, eu trouxe para vocês, ó. Aqui: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. E esses 4, numa investida contra o Império Bizantino, veja, o Império Bizantino tinha, imagina Roma ali com seu exército se protegendo, se guardando, tal, não conseguiam conquistar, mas de repente o imperador morre. O imperador morre, um filho novo dele assume, o império fica fraco, e nesse momento eles, os turcos, vencem o Império Bizantino. Vencem o exército bizantino, sabe aonde? Numa região bem pertinho do rio Eufrates. Os 4 generais representam então os 4 anjos que estavam presos e foram soltos. Isso acontece no ano de 1071. O ano de 1071, os turcos então conseguem vencer essa frente militar que impedia. Apesar de em 1071 eles terem conquistado isso, eles só foram conquistar o império no ano de 1453, quase 400 anos para frente. O caminho já estava aberto, venceram ali o exército e tal, mas levaram ainda quase 400 anos para poder conquistar definitivamente. Antes tinham conquistado só o Ocidente e agora estavam conquistando também o Oriente. Por fim, Roma estava sendo completamente destruída. Agora, quando o texto fala que eles estavam preparados, os 4 anjos, os 4 generais que venceram perto do rio Eufrates, para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a 1/3 parte dos homens. Isso aqui seria melhor traduzido como: estavam preparados para a hora, ou seja, o dia, o mês, o ano. É como se tivesse um momento exato para aquilo ali acontecer. Quando a gente pega dia, mês e ano, eu botei aqui, ó, um dia é igual, profecia, um ano. Quando tu fala de um mês profético, um mês tem 30 dias, ou seja, 30 anos. E um ano tem 360 dias, ou seja, 360. Quando você soma tudo isso aqui, você chega no ano de 391. Esse poder, então, atuaria durante esse tempo. Agora pega aí a sua calculadora no seu celular, pode pegar aí. Faz uma conta rápida para mim. Bota aí na sua calculadora. 1453 mais os 391 anos que esse poder atuaria. Chegamos em que ano? 1854. Coincidência, né? Olha que coincidência. Isso aqui é maravilhoso porque você começa a misturar Bíblia com história. Não é só mais uma questão de fé, é razão. Você pega fatos históricos e comprova com a Bíblia. E vê que a Bíblia é comprovada com fatores históricos. Então, quando você chega no ano de 1844, sabe como é que está esse povo aqui dos turcos que veio? Os turcos ficaram chamados como otomanos, porque um dos turcos chamava Otman, e esse Otman... Então, quando fala dos otomanos, estão falando dos turcos, ok? Provavelmente, quando você vai estudar na história, vão usar otomanos e não turcos, ok? Esse império, em 1844, ele estava quase que sumido. Então, conforme a profecia bíblica, ano certinho, conforme os detalhes dados aqui, foi a existência desse poder. 3ª e 4ª, um chamado. Não ouviu? Vamos para a 5ª e para a 6ª. A 5ª, eles já começam a enfraquecer o Império Bizantino, ou Roma Oriental, e na 6ª eles conseguem destruir. Então, a 5ª e a 6ª, você percebe Deus ali atuando naqueles que eram
os principais perseguidores do evangelho puro e verdadeiro. Aqueles que eram os principais nos distorcer a verdade de Deus. Aqueles que inseriram outro dia de guarda, aqueles que inseriram outro intercessor, aqueles que inseriram ídolos para serem adorados. Deus agora finalmente coloca sobre eles juízo. Mas agora a maravilha desse Deus, Ele faz isso com um propósito: salvar. Já pensou? Tem um camarada, está se colocando no meu lugar, está se passando por mim, está querendo perdoar pecado no meu lugar. Eu vou puxar a orelha dele para ver se ele volta enquanto tem tempo. Deus é isso. Sigamos aqui, estamos caminhando já para o fim. Na sexta trombeta, tem outras coisas aqui que a gente não vai ver, mas uma coisa que me chamou a atenção nos versos 17 e 18 diz assim: assim, nesta visão, contemplei, isso aqui falando do exército turco, do exército otomano, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía, aí eu grifei para vocês aqui, ó, deixei em negrito, fogo, fumaça e enxofre. E aí quando você vai para a história, é nesse império otomano que surge a arma de fogo. Surge a arma de fogo, aonde a pólvora ali, um dos ingredientes dela era o enxofre. Esse enxofre, quando explodia, ele saía uma fumaça. Olha como as palavras se repetem aqui, ó. Sai a fumaça, tem lá o enxofre, e até hoje, mesmo com as melhorias que tem, ainda são conhecidas como armas de... São muitos detalhes para a gente crer que se trata apenas de uma coincidência. Agora, sabe o que me agoniou um pouco o coração, estudando isso aqui de novo? João olhando para tudo isso e tentando explicar. Nunca tinha visto uma arma na vida. Olha, eu estou vendo, parece uma serpente naquele cavalo ali, mas ela mata, ela tira fogo, ela... Imagina o homem lá naquele, tentando olhar e explicar para nós que vivemos em 2024 uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Deus é extraordinário mesmo. Muito bem. Em resumo, então, a sexta trombeta está relacionada aos turcos, suas conquistas, principalmente o castigo que eles exerceram, sobre o Império Bizantino. Deus, então, finalmente estava atuando diretamente naqueles que haviam escurecido o sol, amargado a água. E agora, já estamos caminhando para o fim. Sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Alguns dizem assim: lá no começo do livro do Apocalipse, acho que capítulo 1, verso 8, que eras, que és e que hás de vir. E agora ele fala só que és e que eras. Não fala que há de vir. Então isso aqui é a volta de Jesus. Calma lá. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. A sétima trombeta, você percebeu o que ela anuncia? Ela anuncia o estabelecimento do reino de Cristo. Percebeu? O sétimo anjo tocou a trombeta e lá no céu vozes que diziam: toca a trombeta, e as vozes dizem: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, quando ele toca a trombeta, Cristo recebe o seu reino. Quando isso acontece? Vamos lá.
Lucas capítulo 19, versos 11 a 15, Jesus ele traz uma parábola bem interessante. Ele diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Está falando, usa a parábola para explicar o reino de Deus, tá? Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, nessa parábola, quando Cristo está falando dele mesmo, ele fala de um nobre que sai de viagem, recebe o reino, e depois que ele recebe o reino, ele faz o quê? Então, antes de Jesus voltar a essa terra, lá no céu ainda ele receberá o seu reino. Lá no céu vai chegar um momento que o Pai vai dizer: meu filho, está tudo certo, está tudo resolvido, é teu. Vai lá buscar o que te pertence. Vamos ver se isso faz sentido? Primeiros escritos ela vai dizer: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagados os seus pecados. Terminada a obra de intercessão, Cristo recebe o seu reino. Os súditos do reino estavam completos, as bodas do Cordeiro estavam consumadas, e o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação, e Jesus deveria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em 1844, Cristo ele passa do santo para o santíssimo e começa a primeira fase do juízo, chamado juízo investigativo. Quando esse juízo for concluído, Cristo receberá então o reino definitivamente e aí poderá vir buscar os seus. Ninguém vai buscar algo que não lhe pertence. Vou lá buscar aquele carro lá, mas é teu? Não, eu só vou lá buscar. Ele recebe e aí ele volta. Foi isso que nós acabamos de falar aqui. A 7ª trombeta, ela também anuncia o fim do tempo da graça. Porque se a obra no santuário celestial ela está concluída, Cristo então vai sair do santuário celestial. Não tem mais o que fazer lá. Não há mais intercessão. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Lembrando que aqui no capítulo 10, ele não está falando da 7ª trombeta. A 7ª trombeta aparece só no capítulo 11. Mas lá no capítulo 10 ele fala assim: nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando o anjo estiver para tocar, tudo certo. Pode receber o reino, já está tudo cumprido, não há mais o que fazer. Ok? De forma resumida então, os versos 15 a 18, Jesus vai concluir o seu ministério lá no santuário celestial, vai receber o reino, e os seres celestiais que lá estão louvam ele. Acontece toda aquela cena ali, os 24 anciãos, tudo aquilo ali, mas e o que vem depois disso? Vem o verso 18. O verso 18 diz o seguinte: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruírem os que destroem a terra.
Então, depois que Jesus recebe o reino, acontecem aqui 4 coisas. Esse do livrinho pretinho ali, o Hector Hernandes, ele divide esses 4 acontecimentos da seguinte forma. Primeiro, as nações ficam iradas. Você viu aqui, né? Na verdade, as nações se enfureceram. Segundo, Deus enviará a sua ira. Essa ira, agora sem mistura, ele fala assim, sem mistura de misericórdia. 3, chegará a hora de julgar os ímpios mortos. E 4, recompensará os santos. E aí, quando você olha para o restante do livro do Apocalipse, acontece tudo isso que está escrito no verso 18. Versos 15 a 17, Cristo conclui o seu ministério, recebe o seu reino, e aí o verso 18. Tudo isso que você viu vai falar de todo o restante do livro do Apocalipse. Quer ver? As nações ficam iradas contra o povo de Deus, e isso é representado nos capítulos 12 a 14. Lembra do texto clássico lá, 12 e 17? Irou-se o dragão contra ira contra o povo de Deus. O segundo tópico, Deus enviará a sua ira. E aí dos capítulos 15 a 18 vocês têm os 7º últimos flagelos, a ira de Deus sendo derramada. O terceiro, o julgamento dos ímpios, está descrito nos capítulos 19 e 20, quando eles são completamente consumidos. E por último, a recompensa dos santos é recebida com a Nova Jerusalém, conforme você vê nos capítulos 21 e 22. Então o restante do livro do Apocalipse está todo resumido nesse versinho aqui. O verso 18 vamos dizer assim, é a introdução de todos os capítulos que vão do capítulo 12 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, vai falar sobre isso. Então aqui ele está fazendo um breve resumo após a abertura da 7ª trombeta, de coisas que vão acontecer. Conclusão, então, o toque desta última trombeta ocorre ou ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus. Nós estamos prestes a ouvir essa última trombeta. A 7ª trombeta, e quando isso acontecer, chama a tua atenção para esse aspecto. Quando a 7ª trombeta for tocada, todo o caso estará resolvido. Eu digo isso porque às vezes a gente deixa tudo para a última hora. E vai tentar resolver as coisas quando a gente não tem mais tempo. Hoje, eu e você temos a oportunidade. Hoje a gente pode se arrepender, a gente pode buscar a força em Deus, a gente pode abandonar uma vida de pecado. Hoje ainda a gente pode. Mas quando a 7ª trombeta for tocada, vai se concluir o que está escrito lá em Apocalipse 22:11. Você já conhece o texto, né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Posso fazer um pedido para você? Aceite a Jesus verdadeiramente, enquanto você ainda pode. Aceite Jesus enquanto você ainda tem tempo. A gente não está mais vivendo no momento em que a gente pode brincar. Olha, nem se nós estivéssemos lá na 1ª, 2ª trombeta, a gente deveria brincar. Mas na 6ª, chegando na 7ª, meu amigo, a gente não pode arriscar continuar brincando de ser cristão. Precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente. Olha quantos avisos, quantas trombetas, quantos chamados de Deus ao arrependimento. E a única coisa que Deus fala para alguns é, eles não se arrependeram. Que Deus nos ajude. A gente possa se arrepender enquanto nós ainda temos tempo, para que quando Jesus voltar nós estejamos preparados.